Continuando nossa leitura do DMBOK, vamos falar agora de dado e informação. O consenso que foi formado ao longo dos anos é que os dados são a matéria-prima da informação e de que a informação ela tem a ver com os dados em um determinado contexto. Frequentemente isso vem ligado a uma pirâmide que temos dados na base, informações no meio, conhecimento ou conhecimento e sabedoria no topo. E assume-se que os dados simplesmente existem. Mas os dados podem ser criados. E no momento em que você cria dados, você fica com aquela dúvida de se você está criando dados ou informações. Existe então a necessidade também de conhecimento para ligar a base ao topo da pirâmide. E os dados são uma forma de informação, e a informação é uma forma de dados. A coisa acaba ficando em alguns momentos, ou em vários momentos, bastante confusa, principalmente quando você realimenta processos. Então nós temos aquela figura que nós já discutimos, em que, baseado lá no Giordani Hitley e no Dama-Book, nós temos o ruído, que são aqueles dados com baixa qualidade ou dados que não interessam naquele contexto. Excluídos os ruídos, nós temos os dados, que têm determinadas características que nos levam à informação. Isso nos leva ao conhecimento que possibilita obter inteligência. Porém, é necessário atentar ao reuso dessa situação e aos níveis hierárquicos envolvidos, porque isso não é estático, isso é dinâmico nas organizações. Na prática, um exemplo. Aqui está um relatório de vendas do último trimestre. Então, estou fornecendo informações. Ele é baseado em dados que vieram do nosso armazém de dados. Portanto, aqui está bem claro que é dado que é informação. O problema vem na realimentação. No próximo trimestre, esses resultados, que agora passam a ser dados, serão usados para gerar nossas medidas de desempenho trimestral, que passam a ser as informações de desempenho. Então vejam que a informação do trimestre ela acaba sendo um dado para alimentar a informação trimestral de desempenho. Essa é a situação que eu tenho trabalhado nas disciplinas junto com vocês, de que simplesmente olhar para essa pirâmide é ruim, muito ruim. Por quê? Porque primeiro ela não é estática, segundo ela não leva em consideração todos os ruídos que você tem que tirar para obter os dados e tudo o que você faz depois quando você chega lá no topo, lá no conhecimento. Só chegar nele não serve para nada. Os dados, então, passam a ser vistos como ativos e aqui dados e informações acabam se confundindo de novo. Ativo o que é? Ativo é um recurso econômico que pode ser possuído ou controlado e que detém ou produz algum tipo de valor para a organização, para a pessoa que detém esse ativo. Os ativos podem ser convertidos, portanto, em dinheiro, porque à medida em que ele tem valor, eu posso trocar isso por unidades monetárias. Os dados, nesse caso, são amplamente reconhecidos como um ativo empresarial, embora a compreensão do que significa gerenciar esses dados como ativo ainda esteja em evolução. Então, embora as empresas reconheçam aí o valor dos dados, elas não gerenciam bem esses dados e, portanto, não gerenciam bem seus ativos. Embora não seja tão universalmente adotada ainda, a monetização dos dados está se tornando cada vez mais comum. Então, vejam que monetização tem a ver com a transformação de dados em dinheiro. Isso é feito pelas mega companies que existem aí, principalmente em redes sociais, empresas que foram criadas a partir do trabalho com dados e informações e que têm um valor gigantesco de mercado em função disso. E elas dominam uma tecnologia, elas têm alguns ativos, mas o que vale mesmo ali são os dados e os tratamentos que são feitos em cima. Então, transformar isso realmente num valor monetário ainda é um desafio. Algumas empresas já fazem isso. O uso de dados nas organizações, e que hoje é muito frequente, faz com que as empresas cada vez mais elas usem dados para tomar decisões mais eficazes, operar com mais eficiência, terem maior controle de seus organismos organizacionais. Os dados são usados normalmente para quê? Para entender clientes, para criar novos produtos e serviços a partir desse entendimento de clientes, melhorar a eficiência operacional, por exemplo, cortando custos, controlando riscos. São necessários para
que essas atividades sejam realizadas dados de alta qualidade, para orientar as atividades operacionais, as táticas e as estratégicas, ou seja, em todos os níveis da organização. E à medida em que as organizações dependem cada vez mais desses dados, esse valor desses ativos pode ser mais claramente estabelecido. Portanto, as empresas passam a dar mais valor e, consequentemente, elas passam a querer gerenciar melhor seus dados, contratar melhores profissionais para fazer esse gerenciamento. Elas passam a ser o que se chama de empresas dirigidas a dados ou dirigidas por dados. E ser uma empresa desse tipo inclui o que? O reconhecimento de que os dados devem ser gerenciados de forma eficiente, com disciplina profissional, e isso é feito normalmente por meio de uma parceria entre a liderança empresarial, entre a questão do staff de negócios, a estratégia e a expertise técnica que vem normalmente na área de tecnologia da informação da empresa. Então, é também um ponto que nós temos discutido nessa disciplina de gestão de TI, que é bastante importante, né? Você diminuir a distância que existe entre a parte exclusivamente técnica e a parte exclusivamente negócios e colocar aí no meio alguém no meio de campo ou uma interação entre essas áreas no meio de campo de forma que isso funcione bem. Para que as decisões deixem de ser tomadas com base em feeling, com base em instinto, com base em eu acho que, com base em provavelmente vai acontecer, e passem a ser tomadas por meio da monitoração e da ocorrência de certos eventos que são importantes para o teu negócio, das análises que são necessárias desses eventos e dos dados para obter os insights de negócio, direcionamentos que são importantes. Então, se vocês lembrarem da nossa visão anterior aí do framework de Zachman, já na década de 70 ele dizia isso, os outros frameworks de arquitetura de dados, como TOGAF, Archimate, também trabalham com isso, e o DMBOK também vai explorar essa situação, porque é a situação importante aí para a gestão de dados. A mudança ela não é mais opcional. A velocidade de mudança e a evolução da nossa sociedade fazem com que a disruptura seja a norma, e a disruptura digital é uma realidade. Nós chamamos de tecnologia disruptiva aquela tecnologia que é capaz de quebrar um paradigma e mudar alguma coisa, né? Então, nós estamos vendo isso hoje aí com o ensino à distância, que sempre foi criticado e deixado de lado, e hoje passou a ser salvação, e já se fala em que ele veio para ficar e, assim, ele vai ter que futuramente ser um ensino híbrido, né? Uma mistura aí do presencial com o não presencial. Então, é uma disruptura daquele sistema anterior do hora bunda cadeira, lá de você ficar sentado numa sala de aula ouvindo o professor. Essas empresas, né, dirigidas a dados, elas precisam de soluções de informação. Elas precisam de profissionais de dados que trabalham conjuntamente com a linha de negócios. Sendo necessário, então, planejar como obter, como gerenciar os dados e como é que isso vai ser levado a apoiar a estratégia de negócios. Portanto, aqui a gente introduz a necessidade dos princípios de gestão de dados que vão ser objeto de uma próxima leitura dentro dessas nossas leituras do DMBOK 2.